Graça e paz a todos. Que o nosso Deus, o Eterno, continue vos abençoando em tudo e que a paz do Eterno e poderoso Deus seja contigo onde quer que fores. Nesse dia de hoje eu quero trazer uma reflexão para você. Às vezes a gente tenta colocar um ponto final aonde Deus não determinou. Às vezes julgamos a nossa própria aparência ou a aparência de alguém e tentamos colocar limite, fim na história das pessoas. Quantas vezes não pensamos que já era o fim? Quantas vezes não pensamos que não iríamos chegar mais? Quantas vezes não paramos e nos lamentamos por momentos difíceis que passamos e pensamos que aquele momento ali era o fim? Quantas pessoas acreditaram, que diante de uma enfermidade iriam morrer e que tinha tudo acabado e de repente olha e vê o tempo passar e se lembra dos livramentos que Deus lhe deu, porque não era o final para si. No texto de hoje, para nossa meditação, eu quero ler aqui em Juízes, capítulo 16, o verso 28, que diz assim: Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Foi a última oração de Sansão. Foi a última oração de Sansão. Quando eu olho e vejo a situação de Sansão, para alguns, o fim de Sansão era ali, quando os filisteus o humilhavam. Para alguns, o fim de Sansão era ali, quando Sansão caiu nos braços de Dalila e acabou contando o segredo. Para alguns ali foi o fim de Sansão. Mas é interessante e é importante a gente levar em consideração quem escreveu a história de Sansão foi o próprio Deus. Por mais que muitos lembrem de Sansão como aquele que entregou o segredo, como aquele que se rendeu aos braços de uma mulher, que por ter sido influenciado por uma mulher acabou entregando o seu segredo com Deus, muitos se esquecem que Sansão olha um lado de que Sansão era uma providência de Deus para Israel. A Bíblia é clara em dizer, o anjo quando fala com a esposa de Manoá, ele é muito claro ao dizer que o Senhor seria com Sansão desde o começo ao fim dos seus dias. Deus estaria com Sansão. Mas é sempre assim, Sempre tem aquela pessoa que tenta, sempre lembrar da gente pelas nossas falhas. E se esquece, das coisas boas que praticamos. Sansão foi um homem que Deus levantou como juiz de Israel, que infelizmente tinha suas fraquezas como você tem, como eu tenho. Tinha suas fraquezas, como eu falei no culto de hoje pela manhã, aqui na live no Facebook, eu disse, fui bem clara, eu disse assim, o problema de Sansão era a mulher, o ponto fraco de Sansão era a mulher. Sansão derrubou homens valentes, Sansão destruiu 1000 homens com uma queixada de jumento, mas Sansão não conseguiu, não se render a uma lábia feminina. Dalila tinha eu posso dizer, uma facilidade de conseguir ludibriar alguém, de conseguir manipular alguém, e conseguiu arrancar de Sansão o seu segredo. Mas o que me chama a atenção aqui é a misericórdia de Deus sobre a vida de Sansão. É fácil alguém olhar para você, olhar para mim e apontar as nossas fraquezas, nossas falhas e não consegue enxergar a misericórdia de Deus. Quando eu olho para a vida de Sansão, quando eu olho para a história de Sansão, eu vejo a misericórdia de Deus. Eu vejo alguém querendo pôr fim na história de Sansão e Deus chegando e dizendo, ainda não é o momento de Sansão morrer. Ainda não é o fim de Sansão. Então entenda uma coisa, não queira colocar fim aonde Deus não determinou. A tua história foi Deus que escreveu, não foi alguém, não foi você próprio. Foi Deus quem escreveu. Então quem põe o ponto final é o próprio Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando em tudo. E não esqueça, Deus estava todo o tempo com Sansão. A presença de Deus estava com Sansão. Sansão falhou, Sansão aqui acabou se rendendo a beleza de Dalila, diante do amor que ele sentia por Dalila, acabou entregando o segredo. Mas independente,
a gente vê Sansão se humilhando diante do Senhor, clamando ao Senhor, e a gente vê Deus respondendo. Amém? Então não esqueça, Deus ele é misericordioso, Deus é aquele que escreveu a tua história, Deus é aquele que coloca o ponto final, é Deus quem vai chegar e pôr o limite. Amém? Fica com Deus, que Deus continue te abençoando e guarde esta mensagem. Não coloque o ponto final onde Deus não colocou. Não queira dar fim àquilo que Deus olha e diz assim, é só o começo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom para você.